O grande Moisés hoje é um ser humano, o sinal está reencarnado, em condições complicadérrimas. E é coisa tão complexa que ele sabe que ele foi. Nós conversamos. E é uma pessoa totalmente desconhecida, a vida não permite que ela... E na época em que ele viveu e fez o que fez, ele tornou-se o maior vulto de todo um processo histórico. E se na Terra hoje ela é só mais um ser humano e cada um de nós tem a sua dose de insignificância, porque nenhum de nós pode fazer nada sozinho, ou pode, mas só dentro de si mesmo, lá fora, muito pouco. Mas na espiritualidade, ou para a espiritualidade, aquele ser humano que ninguém sabe exatamente o que é que está por trás dele, na espiritualidade se sabe. Então, toda uma espiritualidade fica percebendo que o grande Moisés lá de trás hoje é alguém que, se ele lá atrás carregou muitos no colo, hoje ele precisa de colo. Porque a coisa não funcionou. E porque, quando você se torna polo ou foco de um vórtice, tudo volta para você. Na verdade, o que sai de um ser volta para ele. Mas quando você lidera algo, desculpe, é uma merda. Porque você fica, querendo ou não, no foco de um processo, que um dia o conjunto das pulsações dos seres envolvidos naquela memória volta para você. E cai tudo na sua cabeça. E Moisés não foi só Moisés, o espírito dele foi também Maomé. Então é um problema muito sério. E como Moisés e como Maomé, ele foi honesto. Ainda que alguns espíritos insistem em dizer que ele foi honesto como Maomé, mas como Moisés, ele aplicou uma série de ardis, não entro nesse mérito, mas pouco importa. Vá para o lugar de Moisés, viver o que ele vivenciou, ser mexido por seres não humanos e por esse tal de Javé, e Javé dizer, ei, vai para ali. Aí lá ia você para ali, levando um monte de gente atrás de você. Faça o quê? Aguarde. E o pessoal pé da vida e, de repente, abre o mar. Como é que eu vou abrir o mar para passar? Então, assim, é uma loucura. E o pior, isso não é literatura bíblica, não, isso é real. Então, assim, vamos tentar entender isso aí. Só que para a gente poder compreender a história de Moisés, a história das 12 tribos hebreias, judaicas, a história do Êxodo, a história de o que efetivamente aconteceu naqueles dias, nós temos que entender os desígnios de Javé. As vontades ou a vontade que esse ser impôs à humanidade, e Javé é um dos grandes, Moisés é um dos grandes exemplos humanos de como é horrível você ser escolhido por esse ser, ou por alguém lá de fora da Matrix, que, de forma nada decente, usa a ingenuidade dos seres humanos, e aqui nós somos movidos e levados a sentir isso e sentir aquilo, a fazer isso e fazer aquilo, pensando que é algo que tem a ver com os nossos interesses, quando a gente é só uma criatura ferramenta, um instrumento que está fazendo algo que... Olá, bem-vindos, bem-vindas. Melhor seria nem ter iniciado aquilo, mas aquilo chama-se vida. Cada um de nós já nasce, desculpe a expressão, tá? Meio que sacaneado por um destino que nos espera. E esse destino cobra cumprimento, e os erros da gente vão em direção a esse destino, sendo empurrados por mãos invisíveis, e a gente ainda paga pelo erro. E quando acerta o salário, ó, é nenhum.
porque a gente sempre volta para essa zorra. Porque aqui estão figuras que a gente ama, e mesmo quando você não precisa voltar, você volta porque não tem como ficar lá no paraíso se alguém que você ama está ferradaço aqui no caos. Não tem, desde que você seja um canalha espiritual. Ah, eu estou bem, os outros que se ferrem. A Sansara é isso. É algo tão sacana que mesmo quem ama não tem o direito de usufruir dos méritos que o amor promove, porque toda hora é obrigado a ir lá no fundo da retaguarda existencial para poder estar junto de quem se ama. Porque nós, humanos, diferente de todas as demais raças e estirpes que existem nesse universo e no universo vizinho, nós nos realizamos não só no processo de autorrealização, mas a gente também se realiza no outro, porque não adianta nada você se autorrealizar e alguém que você ama ser um ferrado. Não tem como ser feliz, não tem como... Então a gente se realiza em quem a gente ama, a gente se realiza no outro sempre. Nós temos que ter consciência desse processo. O que dá para um, dá para todos. E o outro não é só o meu cônjuge, o meu pai, meu filho. O outro é o outro mesmo. O outro somos nós também, porque nós somos outro para alguém. E se alguém se esquece da importância de respeitar esse outro que sou eu, aí ferrou tudo. E é por isso que está tudo ferrado. Porque nenhum de nós pode atuar no sentido de resolver isso no entrelaçamento quântico dos elétrons. A gente só pode mexer em nós mesmos e influenciar com o nosso perfume vibratório todo um contexto existencial, mas não adianta nada. Mas não há outra opção. A gente não pode desistir nunca. Não porque a gente é brasileiro, porque a gente é ser humano. Então, pense em alguém que sofreu esse rapaz aqui. Como eu disse no início, foi um cara que sempre foi decente, mas que foi jogado numa cesta. Essa cesta foi colocada no Rio Nilo, e isso é real. Essa cesta foi parar lá no jardim de uma das irmãs do faraó, isso é real, de Ramsés. Uma irmã de Ramsés cria cria Moisés como se fosse filho dela, com a elite, com a nata dos filhos das principais famílias egípcias da época. Merneptah, que era o faraó, cresceu junto com Moisés. Eram todos treinados na aristocracia para um dia serem pessoas que iriam ocupar as funções importantes do governo egípcio. E um belo dia, Moisés, já adulto, vê um feitor egípcio humilhar um trabalhador hebreu, aí ficou furioso, atacou o feitor egípcio e o cara morreu. Quem atacasse um feitor egípcio era condenado à morte. Era o que estava escrito por ordem do faraó. Moisés sabia disso e teve que fugir. Aí a pergunta é, Moisés matou mesmo o cara? Sim. Matou porque quis? Não. E por que o cara morreu? Porque Javé quis. Para provocar a saída de Moisés, a fuga do Egito, por esse deserto absurdo aí que a gente viu. Dá para você colocar a primeira de novo? O rapaz saiu daqui e veio bater aqui na península do Sinai, fugindo. Foi quando ele encontra a esposa dele, Séfora. Ele fica vivendo aqui com a tribo nômade, casa-se com a filha lá do cara, Séfora, e um belo dia, olhando para o Monte Sinai, aí a tradição diz que ele vê um foguinho lá em cima. Aí a mulher diz, não tem fogo lá em cima. Ele diz, tem. Não, ninguém sobe, ninguém nunca subiu. Isso é um lugar sagrado, ninguém pode chegar lá, papapá.
eu moro aqui há tantos anos, meu pai, todos os nossos descendentes, nós somos nômades, mas moramos ao redor do Sinai, e não tem ninguém lá em cima, ninguém pode subir, e ele viu um foguinho lá em cima. Aí um belo dia, ele foi. Aí uma sarça ardente disse, Moisés, aí começa, aquilo todos vocês sabem. Aí chega o Moisés lá embaixo, disse, que eu vou ter que ir ao Egito. Fazer o quê? Libertar meu povo. Com que exército? Não, sou eu, sozinho. Você está louco? Mas foi de lá que eu vi, eu fugi, e contou a história dele. Aí a mulher disse, eu vou com você. Não, vamos. Aí foram. Já tinha um filho nessa época, 2. E Javé disse, como você não sabe falar, porque o nosso amigo Moisés não sabia falar direito. Ele tinha um problema linguístico. Linguístico não, tinha um problema na língua, era gado. Como é que ele ia falar com o faraó? Aí Javé disse, vá lá, que você vai se encontrar com sua família, que ele colocou numa cesta, e um irmão seu chamado Arão, esse é que eu vou usar para falar em seu nome com o faraó, para convencê-lo a libertar as 12 tribos do meu povo. Aí a esposa de Moisés olhava para ele e dizia, mas que plano maravilhoso. Claro que isso vai dar certo, não é, Moisés? Moisés, isso não vai dar certo, é loucura. Assim foi. E diz a Bíblia que assim a coisa se cumpriu. Aí lá vai Moisés, aí tem aquelas 7 pragas do Egito, ele e o irmão tentando convencer o rapaz, blá, 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 blá. Então, assim, imagine a vida de Moisés. Aí depois de toda essa confusão, lá vem o rapaz, Moisés, mata todo mundo que aparecer na tua frente. Todos os povos nômades do deserto você tem que matar. Aí Moisés começou a matar as pessoas, crianças, tudo, e não se sentia bem com isso. Teve um dia que Moisés mandou Javé para aquele canto, e mandou alto. Javé ficou tão pé da vida que de lá, desse universo, queria matar Moisés aqui. Os anjos esconderam Moisés de Javé, ou seja, os anjos de Javé aqui camuflaram Moisés aqui para Javé não matá-lo. Está na Bíblia. Aí passava a fúria de Javé, aí ele voltava ao normal, aí voltava a contactar Javé. Moisés fez o tabernáculo, aquela arca da aliança, toda uma história maluca. Aí chegou um ponto que ele disse, quer saber de uma coisa? Moisés, você não vai ver a terra prometida, não. 40 anos andando. Quando chegou na terra prometida, Javé disse, você não vai ver a terra prometida, não. Você só vai ver de longe. Suba ali naquela colina. Aí Moisés subiu na colina e viu a terra prometida de longe. Aí morreu. Foi enterrado na colina. Renasce como Maomé. Gago. Aí aos 40 anos, está lá pastoreando no deserto do Saara. Aí, de novo, nesse mesmo deserto. Aí o anjo Gabriel pega ele pelo pescoço numa caverna e diz, recite. Mas eu sou gago, recite. Aí começou a recitar as 114 suratas do Alcorão. Aí na hora que ele recitava, ele não era gago. Ou seja, quando ele entrava em transe, dava um show. Mas, quando saia do transe... Então, assim, hoje ele é gago também. Ele já é gago, já nasceu gago com Moisés, porque teve uma confusão entre ele e Javé antes, que eu não vou contar aqui, porque senão a gente vai... Ou seja, é uma canalice, uma condição humana, que a gente não tem noção.
Então, nosso amigo Moisés. Sim, coloquei as outras figuras, já que eu estou próximo da palestra, só para eu ver se eu me esqueci de falar alguma coisa. Então, assim, o Vale de Sidim, que é onde se situavam as 5 cidades que foram destruídas, tipo Sodoma e Gomorra, tá? Isso aqui, você volta à figura anterior, por favor. Isso aqui corresponde a esse Mar Morto, o vale era aqui, tá? Sodoma e Gomorra era aqui. Só para vocês saberem. Tem mais. Mas é a repetição disso. Pode voltar, por favor. Então, assim, o nosso amigo Moisés, ele é um profeta profundamente respeitado, tanto no judaísmo, como no cristianismo, como também no islamismo. Moisés é respeitado nessas 3 vertentes, tá? Como um grande profeta, e de fato ele fez o que era possível. Só que com Javé ninguém consegue fazer nada muito razoável, porque nada funciona muito bem. Então, toda a história de Moisés foi manipulada o tempo inteiro por Javé. Não houve um dia sequer da vida de Moisés que Javé e os anjos não estivessem mutretando, manipulando a condição de Moisés. Como não há um dia só na vida de nenhum ser humano em que não haja tentativas de manipulação, de influência, infelizmente. Quando não há de ninguém, há do Espírito que nos anima tentando influenciar o eu de cada um de nós. Qual o detalhe? José, filho de Jacó, escolhido de Javé, nasceu como Mernepta, que terminou sendo faraó, ou seja, José era egípcio, desculpa, era hebreu, foi para o Egito, morreu, nasceu lá como faraó, filho de Ramsés, que estudou com Moisés. E quando Moisés foi para o Egito brigar com o faraó da época já era Mernepta, e Moisés e Javé humilharam o faraó Mernepta, e o jogo foi tão baixo que quando Mernepta desencarnou com nojo de Javé. Com nojo do Deus de... Mas como José, ele amava Javé. Porque Javé o elevou da condição de um modesto judeu à condição de ministro do faraó. Mas assim, eis o problema. A partir de Mernepta, o espírito que foi José, que é o mesmo que mais tarde viria a ser Rochester, esse espírito desvinculou-se de vez de trabalhar em qualquer tipo de parceria com Javé. E vários espíritos foram sofrendo terrivelmente os efeitos das sacanagens de Javé e foram não mais suportando isso. Nessa sala tem bem umas 10 figuras que passaram por isso. E começou a existir o quê? Defecções. E Javé foi perdendo a turma que estava disponível para ele usar no jogo das manipulações que ele queria fazer no genoma humano. Então, desde Caim matou Abel, porque Javé fez com que Caim matasse Abel. Porque Abel nasceu como filho de Adão e Eva, e foi o primogênito, ainda que a Bíblia diga que foi Caim o primogênito, mas é o contrário. Abel nasceu afeminado. E Javé já tinha raiva de Eva, queria um filho macho, saiu afeminado.
Mata, mas ele fez com que Caim matasse. E Sete, quando descobriu isso, disse para o pai Adão: eu não vou honrar esse Deus aí que faz isso com os humanos. Essa é a primeira defecção. Caim, Sete, Peleg, filho de Eber, Mernepta, aí Jesus também chutou o pau da barraca quando disse: olha, eu lhe amo, Javé. Eu sei que você é o Criador, mas eu não vou. E nós aqui nessa sala, da turma que está assistindo pela internet, nós que estamos vinculados à revelação cósmica, se vocês estão aqui é porque o espírito de vocês também. Senão vocês não estavam aqui. A sorte de vocês é que Javé foi aposentado. E ele antes de se aposentar, ele percebeu que... Não, mas os anjos tinham as ordens que ele deu, mas a última ordem foi: não faça nada, ao contrário. Porque ele percebeu que só quem alimenta o DNA dele é essa turma, e não aqueles que rezam lá para Meca. Isso não alimenta mais o DNA dele. Então, assim, depois que Jesus traiu Javé, na ótica dele, Javé rompe com os judeus, quando estabelece o Islã entre os árabes, quando mais uma vez mudou de povo escolhido. Esse foi um projeto de poder que também deu errado lá atrás, mas que se encontra em curso até hoje, porque os desdobramentos disso aí ninguém impede. O Islã até hoje tenta trabalhar na criação de um califado mundial, a partir da âncora sunita. O único país xiita que existia era o Iraque e o Irã. O Iraque acabou-se, o Irã é o único país xiita que existe, o resto, todos os muçulmanos são sunitas. E nós estamos falando de quê? De 1 bilhão e 800 milhões de seres humanos que são islâmicos. Se a gente juntar isso, os 2 bilhões de católicos protestantes que cultuam Javé também como um Deus, se juntarmos a isso os 15, 20 milhões de judeus que tem no judaísmo também o culto a Javé, se juntarmos a isso 1 bilhão e 300 milhões de indianos que são devotos da Trimurti, ou seja, de Brahma, Vishnu, Shiva e hoje de Krishna, mas que a devoção... Nós estamos falando que quase 7 bilhões e cacetada de milhões de seres humanos, todos são cativos do vício devocional que a imposição de Javé marcou no DNA humano. Alguns poucos são... Até o budismo, que não era devocional, tornou-se devocional. Então, alguns poucos são livres disso. Ateus. Mas aí tem uma postura um pouco radical. Alguns poucos não são nem ateus, ou seja, não são fundamentalistas. Tentam descobrir a verdade, ou entendem. E nós estamos no meio desses alguns poucos. Quem pensa que já descobriu a verdade apenas é um eu humano que está preso dentro de uma gaiola de ilusão, mas a verdade está sendo manipulada por esse processo até hoje. E isso faliu. A humanidade faliu por causa disso. Então, assim, os desígnios de Javé foram loucamente programados na base da improvisação, do permanente estado de descontentamento psíquico desse ser. Toda hora ele ficava descontente com os resultados, então toda hora ele improvisava com novos desígnios. Nada funcionou, mas, estranhamente, tudo continua em curso, coordenado pelo Big Data do Criador associado ao DNA humano, ou seja,
pelos anjos clones de Javé e de Sofia, que é quem coordena esse Big Data vinculado ao DNA humano. O que diabos é um Big Data? São todas as informações que cabem no DNA humano e que os anjos clones manipulam, mas não compreendem. Mas existe um álbum de figurinhas com algoritmos biológicos em que cada um de nós está lá representado com assinatura quântica. E os anjos clones de Javé identificam cada ser humano que eles querem. Só que lá nesse álbum, o nosso DNA está vivo. Do jeito que ele está pulsando aqui no corpo da gente, nesse instante lá, o DNA está também pulsando e os anjos clones fazendo as leituras. E eles assistem esse tipo de palestra pelo que o DNA de quem escuta marca na biblioteca das bases nitrogenadas, porque o DNA da gente é também uma biblioteca, é um gravador. Marca tudo através de sinapses cerebrais. É o que eles dizem. E é o que eles me mostraram para que eu parasse de frescura, porque eles dizem, a gente mexe em você, é só a gente querer. E o pior é que mexe. Só não mexem quando o ser humano, usando a respiração, pacifica a tal ponto a sua pulsação que faz com que esta produza um campo vibratório que o que vem desse Big Data não consegue fazer efeito em você. Fora isso, não tem outra opção. Eles mexem, mas eles não são maus. Javé não é mau, esses anjos clones não são maus, Zeus, ninguém é mau nessa história. Nós, humanos, somos os únicos que podemos ser maus. Porque todos eles são dementes, ou semi-racionais, ou semi-isso ou aquilo. Desde Eva, nós somos a única raça que pode compreender o valor do bem e o valor do mal. E qualquer ser humano pode se tornar o mais monstruoso dos seres, mas também pode se transformar o mais belo dos seres. Nenhum desses seres pode ser diferente do que eles são. Nós, humanos, é que podemos construir em nós o que a gente quiser. Ou sermos o pior tipo de ser que pode existir. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.